Começou com o Michael, começou com o Vitinho, algo inesperado, voltou com o William Arão no time titular, veio com o Léo Pereira, Gustavo Henrique, René, enfim, uma escalação muito longe do que era o provável e esperado. Claro que se o Flamengo tivesse vencido, ninguém estaria comentando sobre isso. O Flamengo até teve muito volume de jogo, principalmente no primeiro tempo, quando só ele finalizou e o São Paulo não. O fato é que o time perdeu e claro que agora vão surgir os questionamentos sobre a escalação. Foi bem na escalação, Rogério, ou poderia ter ido melhor, hein, Zinho? Olha, assim, eu gostei da postura da equipe, para depois eu falar da escalação. A postura da equipe, ele colocou de novo o Bruno do Gabigol, dois atacantes, como eles sempre se entenderam em 2019 e fizeram uma dupla fantástica. Então, eles dois ali na frente, um completa o outro. Por isso ele colocou o Michael pelo corredor esquerdo e o Vitinho pelo lado direito, com o Gerson e o Arão. Só achei que o Gerson ficou muito ao lado do Arão. Naquele Flamengo que a gente conhecia, o Gerson saía um pouco. Quando o Flamengo tinha a bola, ele entrava nessa linha dos 3 meias. É claro que sentiu falta do Everton Ribeiro e sente a falta do Arrascaeta, que entrou no jogo, mas a gente vê que nitidamente está fora de ritmo, né? Não é o mesmo Arrascaeta, apesar que ele dá um toque mais refinado, participou do lance do gol do Gabigol, né? Ele inicia ali a jogada, mas ainda sente a ausência desses jogadores, como do Isla, como do Felipe Luiz, né? O Mateuzinho é bom jogador, mais jovem ainda, para um jogo decisivo, e o René é aquele lateral mais de contenção, né? Aquele lateral mais da marcação. Não é aquele lateral que constrói o jogo como o Felipe Luiz, que vem até pelo meio construindo. Ele tinha que colocar esses jogadores para atuar. Eu acho que, assim, eu não começaria o jogo com o Gustavo Henrique. Eu acho muito bom jogador, né? Eu sei que a pressão é muito maior em cima dele, como o Pascoal falou, por isso mesmo, né? Eu acho que o Tuller é um zagueiro jovem, mais veloz do que o Gustavo Henrique, não tem a técnica do Gustavo Henrique, mas ele é mais veloz para marcar esse ataque. Você vê o gol. Primeiro a falha do meio-campo na marcação. Falha não. O mérito ali da construção do São Paulo. O meio-campo do Flamengo não conseguiu combater, consegue dar o passe para a velocidade do Brenner, o Gustavo Henrique não acha mais ele. E aí vem um erro, está sem a confiança, estava na mesma linha, o Mateuzinho estava na cobertura, podia avisar para ele que estava entrando o Brenner ali. Então, por isso que eu brinquei, mas é a verdade, os erros foram da equipe do Domenech. Os acertos no primeiro tempo foi da equipe do Jorge Jesus. O Rogério Ceni só trabalhou 2 dias. Ele vai encontrar esse melhor sistema, esse melhor ajuste. Acho que o time vai melhorar, e principalmente quando esses jogadores estiverem bem. O Pascoal falou muito bem. Segundo tempo caiu o ritmo porque foi nítido, né? O Gabigol baixou, teve que ser substituído. Os jogadores que entraram, como eu falei, Pedro Rocha, eu não tiraria o Vitinho, né? Eu achei que o Vitinho fez um bom jogo, principalmente o primeiro tempo, né? Conseguindo no duelo individual fazer as jogadas. Achei que assim, a escalação do Gustavo Henrique eu não colocaria de início e não tiraria o Vitinho do jogo como ele tirou. E, infelizmente, por questões de jogadores sem ritmo, sentiram, principalmente o goleiro, Diego Alves, que saiu, e o Gabigol, o time caiu no segundo tempo. Primeiro tempo eu gostei, foi bom. O São Paulo só se defendeu, não chutou uma bola no gol, e o Flamengo teve, no mínimo, 5 boas oportunidades para matar, para fazer o gol. Inclusive, teve um que, né, o VAR ali, pelas linhas traçadas, que definiu o impedimento do Gabigol. Agora, no segundo tempo, né, o São Paulo já começa, faz um gol, o Flamengo reage automaticamente, mas o São Paulo depois nos contra-ataques criou, não foi o São Paulo que a gente conhece, mas criou uma ou outra oportunidade. E o Flamengo sentiu o cansaço, sentiu fisicamente, né, não conseguiu imprimir o mesmo ritmo, e no final a falha, né, a infelicidade, a falha grotesca, gritante do Hugo, que definiu o jogo, né, num jogo que estava se caminhando, era tudo para o empate, né, porque o Flamengo já não criava mais também. Pois é, também vi o Flamengo bem diferente já no primeiro tempo, né? O primeiro tempo foi melhor do Flamengo, com mais intensidade, mais vertical, né? Mais agudo ali ofensivamente, marcando a saída de bola do São Paulo. Já era um time diferente daquele que jogava
sob o comando do Domênico. Mas, no fim das contas, o São Paulo conseguiu a vitória no segundo tempo. Tem recado aqui do pessoal aqui no Rodada Fox, no hashtag Rodada Fox, no Twitter, contrariando todas as estatísticas, diz do Rafael Almeida, a camisa do tricampeão do mundo pesou mesmo, Rafael, deu São Paulo, está em vantagem agora. Tem mais, deixa eu ver aqui, o Alisson diz o seguinte, Flamengo jogou muito, teve azar em perder muitos gols e a fatalidade do goleiro Hugo, fora isso, gostei muito do time essa noite. Já vamos continuar falando disso, vamos falar também bastante do São Paulo, né? E fugiu as características dos times do Fernando Diniz, que costumeiramente tem muitas finalizações. Não foi assim hoje, principalmente no primeiro tempo, quando nem finalizou. Mas já vou emendar no assunto São Paulo com Pedro Henrique Torre. Vou lá até o Maracanã, ao vivo novamente, com as informações do Pedro envolvendo o vencedor da noite. Boa noite, Pedro. Boa noite, Ilan, amigos do Rodada Fox. Olha, o torcedor São Paulino deve estar agora com um sorriso de orelha a orelha. Passou por alguns apuros durante a partida, mas mais uma vez o São Paulo veio ao Maracanã e complicou a vida do Flamengo. Ano passado tirou aquela sequência de vitórias do time do Jorge Jesus. Esse ano 4-1 no time do Domênico Torrent. E agora diante do Rogério Ceni, o grande ídolo do São Paulo, 2-1, os 2 gols no segundo tempo. E teve um presentinho ali no final, a gente pode dizer assim, do goleiro Hugo. O Brenner, muito esperto, foi lá e conferiu, vai levar a vantagem para o Morumbi. São Paulo teve a dificuldade, como eu disse, no primeiro tempo, não teve nem finalização, o Flamengo pressionando demais, e aí já na segunda etapa conseguiu encaixar nas duas possibilidades que teve ali, fez o gol. Muitos erros de saída, incomodando demais alguns São Paulinos, a gente observa em redes sociais, não tem esse termômetro aqui da arquibancada, mas a gente observa em redes sociais incomodando mais aquela saída à la Fernando Diniz, mas no fundo o torcedor abre um sorriso porque teve muito empurrão na equipe, no embarque aqui para o Rio de Janeiro. O Flamengo pressionou na chegada também, muitos torcedores ali vaiando o ônibus do São Paulo, um clima de decisão, e o tricolor foi frio bastante para sair com essa vitória daqui e levar a vantagem para o Morumbi na próxima semana. Um torneio importante, financeiramente também é importante. São Paulo também nunca conquistou a Copa do Brasil e agora atenções voltadas para o Campeonato Brasileiro. Próximo sábado tem jogo contra o Fortaleza, ex-time de Rogério Ceni. As coisas vão meio que se encaixando nessa ciranda do futebol brasileiro. Certo é que o São Paulo basicamente repetiu a equipe que goleou o Flamengo. Trocou o Tietchan, que está com Covid, pelo Juan Fran dessa vez, e aí passou por cima aqui, fez 2-1. Vai com muito sorriso para São Paulo, agora tranquilo com essa vitória sobre o Flamengo. Ilan. Valeu, Pedro Henrique Torre, informações ao vivo, direto do Maracanã, falando mais do lado do São Paulo. Daqui a pouco a gente volta para lá com os nossos repórteres e com as entrevistas coletivas do Rogério Ceni pelo lado do Flamengo e do Fernando Diniz do lado do São Paulo. Quesada, o São